Caro presidente desta sessão, senadora Thaídes Oliveira, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa. Em junho do ano passado, nós tivemos um embate para conseguir aprovar aqui no Senado a Lei Geral da Copa. E por que esse embate aconteceu? Porque uma das cláusulas do contrato feito pelo governo brasileiro e a FIFA, que é uma instituição de direito privado internacional, abria uma exceção para o consumo de bebida alcoólica durante os Jogos da Copa do Mundo. E ali onde está agora o senador Vital do Rego, eu dizia que esta liberação nós tínhamos que, embora instados pelo Ministério Público a proibir, inclusive na Copa, o consumo de bebida alcoólica, nós não podíamos anular um contrato perfeito e acabado do governo brasileiro com a FIFA, sob pena de um descrédito e de uma ruptura de um contrato feito pelo governo brasileiro quando foi a FIFA e ofereceu o Brasil para fazer a Copa do Mundo 2014. E, então, nos entendimentos com o Ministério Público, especialmente com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, doutor José Antônio Baeta de Mello Cansado, nós chegamos a um acordo que era deixar muito claro no texto da Lei Geral da Copa que a liberação da venda e, portanto, de consumo de bebidas alcoólicas, no caso cerveja, nos estádios, só deveria ocorrer durante o período dos Jogos Oficiais da Copa de 2014. Então, a temporalidade da vigência desse dispositivo, liberando, porque isso também contraria o Estatuto do Torcedor. E ali, onde está agora, o senador Vital do Rego dizia: insista, senadora, nesse ponto, porque todas as pesquisas mostravam que, se ouvida a sociedade brasileira, o Data Senado mostrou, os brasileiros eram contra a liberação de bebida alcoólica, como forma de evitar a violência. E ali o senador dizia: insista nesse ponto. E este foi o ponto que viabilizou o entendimento e aí aprovamos. Então, o Estatuto do Torcedor, que foi construído numa grande e ampla entendimento e articulação do Ministério Público, das polícias dos estados, conseguiram fazer o Estatuto e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e, portanto, a comercialização nos estádios, que era fator de violência. Todas as estatísticas feitas provaram que, a partir desta proibição, houve uma espécie de pacificação nos estádios. Pois bem, no campeonato carioca, agora, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, decidiu unilateralmente desrespeitar o Estatuto do Torcedor e permitir a venda de cerveja dentro dos estádios enquanto durar o Campeonato Carioca de Futebol. Isso já valeu no jogo do Flamengo, mas neste final de semana estava proibido. Graças à iniciativa da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, na petição assinada pela doutora Luciana de Jorge Gouveia, que é dessa 4ª Promotoria, encaminhada ao juiz de direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro e propondo não apenas uma liminar, mas uma antecipação de tutela, que tem força maior que uma simples liminar. E o juiz, doutor Luiz Roberto Ayub, concedeu essa antecipação de tutela, mais do que força de uma liminar, e então está proibida
a venda de bebida alcoólica nos estádios do Rio de Janeiro. Vale lembrar que essa questão está restrita ao Rio de Janeiro por conta de uma decisão unilateral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Com a palavra, o senador Vital do Rego. Senadora Ana, eu fiquei expectando o seu pronunciamento, até porque Vossa Excelência, de forma generosa, citou a participação na Lei Geral da Copa, por ter sido um dos relatores, ao lado de Vossa Excelência, que comandou o processo da relatoria, que foi uma relatoria feita a partir da iniciativa pioneira de Vossa Excelência na apreciação da matéria. Nós apenas acompanhamos o pensamento de Vossa Excelência, mas durante todo o processo de análise do seu relatório, eu fiz advertências que Vossa Excelência na tribuna pôde mencioná-las. Porque em direito, no processo de experiência enquanto advogado, mesmo sem militar como eu gostaria, nós sabemos algumas chincanas que são feitas para usar a lei no sentido de ampliar os seus espaços e a sua eficiência e a sua vigência. E eu adverti a Vossa Excelência, prudente como é, colocou diversas vezes a manifestação no seu relatório no sentido de deixar o uso por força de contrato, né, ato jurídico perfeito, este contrato sim, que foi celebrado entre o governo brasileiro e a FIFA, né? E aquele quando o Brasil aderiu à carta de intenções da FIFA, estava claro, né, entre os patrocinadores existiam empresas, né, que comercializam bebidas alcoólicas, né? Vossa Excelência limitou, né, bem claramente esta questão. Mas hoje Vossa Excelência traz este assunto, que é muito mais grave efetivamente do que a venda propriamente dita, mas os efeitos desta venda dentro de um processo que precisa ser, senador Ataídes, debatido nesta casa e no país inteiro, que é a violência que graça no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, essencialmente no futebol. Não é à toa que todos os finais de semana nós estamos vendo casos que se repetem, né, em que os clubes já estão pedindo às federações respectivas nos seus estádios para jogar com torcida única. Nós chegamos a um fato de inércia do Estado brasileiro, em que a preocupação é tão grande que os clubes já estão solicitando que em jogos de maior litigância futebolística haja efetivamente torcida única para este ou aquele clube. Então, é um assunto delicadíssimo que Vossa Excelência está trazendo. Precisa que as autoridades do esporte brasileiro tomem conhecimento do discurso que Vossa Excelência traz na tarde de hoje, para tomar as providências para que não haja contaminação nacional desta exceção virar regra. Agradeço muito, senador Vital do Rego, e Vossa Excelência chama atenção para o aspecto relevante disso. Essa decisão que foi tomada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como eu disse, vale apenas para o Rio de Janeiro, mas se a moda pega, senador Vital do Rego, nós vamos aí estar numa verdadeira bagunça legal, porque o Estatuto do Torcedor, ele impede a comercialização de bebidas e foi numa ampla e intensa negociação. Aliás, na petição que fez a promotora, a doutora Luciana de Jorge Gouveia, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, aliás, está muito vigilante, todos os ministérios públicos estão vigilantes em relação a essa, ela argumentou que o inquérito foi instruído com cópia da Resolução 012 de 2013, cópia da Lei 10.671, cópia da manifestação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, através da Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol, cópia de estatísticas fornecidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, cópia de pareceres e notas taquigráficas do Senado, cópias de notícias de jornais, periódicos e cópias dos documentos nesta petição mencionada. E ela até lembra, na petição de tutela antecipada ao juiz da primeira vara empresarial
do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que o futebol, escreveu ela, inegavelmente é paixão nacional. Sendo paixão, não se pode explicar racionalmente a escolha de um ou de outro time de futebol por que torcer. Todos têm tradição e razões de sobra para serem os preferidos. Por essa característica passional, o futebol suscita discussões acaloradas e muitas vezes violentas. Essa violência é vivenciada diretamente pela promotoria que subscreveu essa antecipação de tutela, que cuida, juntamente com a Polícia Militar, lá do Rio de Janeiro, das punições aplicadas às torcidas organizadas. São mais de 30 procedimentos instaurados para tratar de assuntos simples, como o uso indevido de insígnias e bandeiras, e de assuntos graves, como a participação de torcidas organizadas em homicídios, rixas, desde a assinatura do TAC das torcidas de 2011. É um termo de ajustamento de conduta, famoso TAC. Isso entre o Ministério Público e as torcidas e os clubes. A violência nos estádios é fato notório, noticiado com preocupante frequência nos noticiários nacionais. Não é recente a preocupação do poder público com a violência nos estádios de futebol, nem a adoção de medidas para reprimi-la. Também não é novidade a correlação entre a violência e o consumo de bebidas alcoólicas, destiladas ou fermentadas. As bebidas alcoólicas, apesar de ilícitas, possuem efeitos psicoativos importantes que, somados ao fenômeno da multidão de torcedores e da paixão desenfreada por um determinado clube, podem desencadear explosões violentas nos indivíduos, até os mais pacatos. Tivemos uma lamentável ocorrência na cidade de Oruro, aí na Bolívia, envolvendo um torcedor do Corinthians, e por mais singela, por mais que não tenha havido problema de consumo de bebida alcoólica, mas é esta violência que nós temos que combater de todos os jeitos. E a política, há também uma questão em relação a isso, que é a preservação da vida e o fato de que agora o Ministério Público volta à vigilância em relação a essa medida do Poder Judiciário, que foi deferida a antecipação de tutela na sexta-feira, 15 de março. Nesse final de semana já foi proibido. Se, eventualmente, a federação, antes mesmo de julgado o mérito da decisão de tutela antecipada, e se, eventualmente, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro decidir manter a venda de bebidas, o Ministério Público do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, vai interditar os estádios onde forem realizados os jogos do campeonato do Rio de Janeiro, do campeonato de futebol que está em andamento. Eu queria trazer esse tema exatamente porque nós aqui tivemos um grande trabalho, uma dificuldade enorme, graças à dedicação do Alexandre, que é da assessoria legislativa desta casa, especialista na área do esporte, especialmente futebol. Nós conseguimos produzir uma lei que fosse marcando exatamente o tempo de vigência da liberação de venda de bebida alcoólica nos estádios, que foi o que foi aprovado por esta Casa e pela Câmara dos Deputados. Até porque esta decisão implicou que as assembleias legislativas dos estados também alterassem a questão relacionada à lei do torcedor, para que permitir que nas cidades, sedes onde há o jogo, que também se possa adaptar-se a esta lei, porque cada estado tem a sua própria lei. O mérito da ação civil pública ainda será julgado. Se não for derrubada a liminar sobre a venda de bebida alcoólica nos estados, ficará suspensa até que haja a decisão final. O Procurador de Justiça, José Antônio Baeta de Melo Cansado, já referido por mim, ele é presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios e usou os pronunciamentos e trabalhos desta Casa contrários ao comércio de bebida nos estádios, que transcreveu na petição e convenceram o magistrado lá do Rio de Janeiro a decidir pela suspensão da venda de bebida nos estádios durante o Campeonato Carioca. Como tenho dito, é preciso respeitar o Estatuto do Torcedor.
Os riscos à segurança dos torcedores e da população também precisam ser considerados. Inclusive, o Data Senado fez no ano passado uma pesquisa apontando que 80% dos 1.242 entrevistados acima de 16 anos de 119 municípios apoiaram a legislação proibindo a venda de bebidas nos estádios. Apenas 19 concordaram com a liberação e 1% não souberam responder. Estudos de órgãos de segurança pública apontam que a violência nos estádios diminuiu quando se veda o comércio de bebidas. Tenho alertado sobre essa questão desde as discussões do ano passado que antecederam a aprovação da Lei Geral da Copa. Agora, senador, presidente dessa sessão, o que nós temos acompanhado é que, de fato, esse comércio representa para os clubes uma grande fonte de receita. Agora, não podemos, em nome da receita e da lucratividade para os clubes, colocar em risco a segurança dos estádios, fora dos estádios e envolvendo os torcedores. Então, é dever dos clubes, é dever da federação manter o respeito ao estatuto do torcedor. Senão, nós vamos virar um país da impunidade, do desrespeito à lei. Então, não adianta nós estarmos elaborando leis para não serem cumpridas essas determinações. Aliás, a partir de hoje, esse tema fará parte dos debates dos 8 comitês da FIFA, que se reúnem até a próxima quinta-feira em Zurique. O jornal O Globo de hoje diz que o comitê organizador da Copa do Mundo, presidido pelo paraguaio Nicolás Leoz, receberá relatórios dos técnicos da FIFA e do comitê organizador local, comandado pelo presidente da CBF, José Maria Marinho, e pelo diretor executivo Ricardo Tradi. Além de tratar do licenciamento para a venda de comidas e bebidas na Copa do Mundo, os grupos de trabalho conversarão sobre estádios, infraestrutura e ingressos nas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014. As informações serão repassadas pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, do Comitê Executivo, a mais importante das comissões dessa entidade. O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, também será recebido pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter. Será a segunda audiência entre eles em Zurique e a primeira depois de um encontro em maio do ano passado, que serviu para apagar o incêndio provocado pela infeliz declaração de Jerome Valk de que o Brasil precisava de um chute no traseiro, feita meses antes, a respeito da demora dos projetos das construções em relação aos estádios de futebol e às questões relacionadas à infraestrutura. Portanto, acho relevante reforçar o papel desta Casa nos debates que influenciam as decisões sobre segurança no Brasil e, sobretudo, em relação aos estádios, já que nós vamos acolher tantos torcedores do mundo inteiro, que são aficionados, como os brasileiros, pelo futebol, gente que virá torcedor, que virá da Argentina, o Papa Francisco é também um torcedor do futebol. Então, nós vamos ter aqui uma grande festa. Nessa festa haverá a excepcionalidade por conta de um contrato internacional entre o governo brasileiro e a FIFA para a venda das bebidas alcoólicas nos estádios só durante a Copa de 2014. Fora disso, não. Tem que prevalecer o Estatuto do Torcedor. E o Ministério Público está ciente, não só no Rio de Janeiro, mas nos outros estados. Como eu disse, esta ação que foi implementada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro vale para o Rio de Janeiro. Se outra federação de futebol ousar também liberar por conta e risco, vai sofrer as consequências, porque o Ministério Público também está atento a isso.